Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com a galerinha que está aí se preparando para Enem, para vestibular tradicional, para concursos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês duas ferramentas extremamente importantes que me ajudaram muito, ajudaram meu irmão. Meu irmão, ele conseguiu a tão sonhada vaga de medicina, que eu sei que é o sonho de muita gente. Então, eu vou apresentar para vocês aqui as ferramentas que eu usei, que ele usou para conseguir o seu objetivo, que são esses dois livrinhos. Como Passar no Enem, do professor Alexandre Oliveira. Esse professor, ele é cearense, ele dá aula em um dos maiores colégios aqui de Fortaleza e ele escreveu esse livro em 2013. E de lá para cá, ele já ajudou muitos alunos, porque o que ele vai trazer aqui são dicas de tudo que você precisa para fazer uma boa prova, desde leitura, redação, cronograma de estudos, até como você lidar com as matérias que você tem mais dificuldades. Então, tá autografado aqui para mim, gente. Amei demais. O professor Alexandre Oliveira é professor de Química. Todos os anos ele também fazia a prova junto com os alunos, aplicando os métodos de estudo dele, porque por mais que ele fosse professor de Química, ele também poderia ter dificuldade em outras disciplinas, como física, como matemática, como humanas. Então, ele estava no mesmo barco que seus alunos. Então, aqui ele vai apresentar desde as curvas do aprendizado, como o seu cérebro funciona. Ele vai apresentar os mapas mentais, ele vai te ensinar a construir um mapa mental, que é uma ferramenta de estudo bastante eficiente. A partir desses mapas mentais, fica mais fácil a memorização, o aprendizado. Então, tudo isso é válido para alguém que está pleiteando uma vaga concorrida no Enem da vida, no vestibular, num concurso. Então, super válido. Vários tipos de mapas, ó. E aqui ele vai explicar o objetivo de cada um. Como fazer anotações e resumos, o nome desse capítulo. Os mapas mentais em formatos de árvore. E aqui um capítulo sobre leitura dinâmica. Nesse capítulo sobre leitura dinâmica, isso é muito eficiente, principalmente para a prova de humanas do Enem, que são textos gigantes, enormes, e você tem que ler tudo e dar conta de tudo. Então, leitura dinâmica, ele vai te ensinar a ler mais rapidamente. Por mais que exista uma controvérsiazinha aqui no livro Inteligência em Concurso sobre leitura dinâmica, o professor Pierre Louis, que é o autor desse livro, ele não concorda muito com leitura dinâmica, mas cada um se adequa e se adapta ao que lhe é melhor. Se a leitura dinâmica funcionar para você e te ajudar a conseguir o seu objetivo, tá valendo. E aí ele vai falar também sobre os exercícios de memória, vai falar sobre como fazer as provas, porque não é você dominar todo o conhecimento, você tem que conhecer a dinâmica da prova para poder dominá-la, para poder fazer mais rápido. Se tem alguma questão que você não está sabendo, que você está se enganchando, como você deve lidar. E quando não sabe de jeito nenhum, ele te dá até a dica de como chutar. Eu achei sensacional, gente. E outra coisa muito importante que eu achei aqui, que na minha época de estudo para vestibular era a minha maior dificuldade, eram os cronogramas, os horários. Então, ele vai trazer vários e vários e vários modelos de horários de estudo para você colocar e preenchendo de acordo com o que você estudou no dia. Então, é uma ferramenta, gente, preciosíssima para você que está aí nessa jornada de vestibular. Então, aqui o livro Como Passar no Enem, do professor Alexandre Oliveira, esse rapaz aqui. E agora o livro Inteligência em Concursos. Esse livro não só vai trazer várias dicas parecidas assim, mas de uma forma mais resumida, mais didática. Ele vai falar também das curvas de aprendizado,
como os seus neurônios fazem as sinapses, essa figurinha linda aqui, gente, ó. Professor Pierluigi Piazzi, ele já é falecido, e quem conhece a editora Aleph, a editora gigante aqui do Brasil da ficção científica, sabe que ele é o fundador. Então, não é o foco falar disso agora, vamos falar sobre o livro dele, Inteligência em Concursos, que é o que você que está assistindo esse vídeo está buscando dicas. Então, questões de raciocínio lógico, ele traz e explica bastante coisas que é mais comum em concursos do que em vestibulares, principalmente Enem. E aí ele vai apresentar as curvas do aprendizado, gente. Ele vai trazer vários exemplos lógicos. E o principal, assim, a dica de ouro desse livro, gente, ó, testes de QI. Eu vou mostrar aqui para vocês, página por página, olha isso, ó. Ele vai trazer todos esses testes, todas, olha que incrível. É bem comum em concurso, questõezinhas desse tipo. E aí, ó, a curva de Gauss, curva de Hermann-Ebbinghaus, que é depois de quanto tempo de estudo que aquilo que você estudou começa a decair no seu cérebro. E a partir daí, como é que você deve fazer as suas revisões para que o gráfico do que aconteça no seu cérebro se assemelhe a esse aqui. Então, é muito válido demais e você pode aplicar isso para tudo. Até se você ainda não está se preparando para vestibulares, isso aqui é muito válido nas provas de colégio. E assim, gente, o professor Pierluigi, ele tinha uma frase ouro nas suas palestras, que era assim: aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada, para que o fenômeno de canibalização de redes neurais que acontece no seu cérebro, ele não aconteça e não delete aquilo tudo que você estudou. E aí ele vai falar da importância de você criar imagens na sua cabeça. Por exemplo, uma pessoa que estuda direito está estudando lá a cadeira de direito penal. E aí ele trouxe essa imagem aqui que eu achei fabulosa. A pessoa está estudando homicídio doloso e culposo. Então você faz a imagem, pode ver que os bonequinhos são de palitinhos, né? Então não tem dificuldade em você fazer o desenho, criar imagens, e aí você fazendo a imagem para associar aquilo que você estudou, ela se consolida bem mais na sua cabeça. Vou aproximar bastante para vocês verem aqui como é que é, ó. Então aqui ele mostra a importância de você criar imagens daquilo que você estudou. Ele também vai falar da importância da escrita, não você escrever demais, mas em vez de apenas grifar com aquelas canetinhas coloridas, você escrever palavras-chave, porque o simples ato de escrever, o movimento da escrita faz com que acenda áreas do seu cérebro e aí consolide-se melhor, porque apenas grifar é como se fosse apenas leitura. Então chega uma hora que os seus olhos estão apenas passando por cima das palavras e você não está gravando nada. É diferente da leitura de estudos, que é onde você tem que gravar detalhes, para a leitura de uma história, por exemplo. Porque numa história os acontecimentos vão passando e a imagem vai se formando, você não tem tanto problema com isso. Então, ele vai te ensinar tudo que você precisa para aprender a estudar, seja para o que for, seja para Enem, para vestibular tradicional, para concurso, para prova de colégio, e é cheio de exemplos de gente que fizeram esse método aqui durante todo o ensino médio, todo, e fizeram um ensino médio mais leve, mais light, assim, aquelas pressões absurdas nas vésperas de prova, porque, segundo ele, esse método da maioria dos estudantes brasileiros de deixar tudo para a última hora, para a véspera da prova, é aquela loucura de você ler e decorar o mais rápido possível para não dar tempo de esquecer. Então você, de fato,
não aprende. Você decora, passou a prova, você esquece. E isso é tão verdade que quando eu fazia isso antes de conhecer o professor Pierluigi, realmente foi assim. Precisei para a prova, esqueci, depois nunca mais. Então, gente, aqui é um investimento valiosíssimo para você que está nessa jornada de vestibulares e concursos e provas e vida acadêmica e seja lá o que for. Esses métodos, eles são altamente eficientes e é uma coisa que deixa o estudo prazeroso, não deixa aquela obrigação de dizer, meu Deus, eu só quero passar e me livrar disso aqui de uma vez por todas. E a garantia de sucesso, ela é certa. Seguindo todos os passos, sabendo o que você realmente quer para a sua vida, é bem possível que você atinja o objetivo da sua vida seguindo esses passos. Aqui nesse livro aqui, Como Passar no Enem, tem a história de uma menina, ela também era do Ceará, que o sonho dela era passar em medicina, só que ela era extremamente pobre, ela não tinha condições, ela estudava numa escola da prefeitura e ela não tinha meios de estudar. A única coisa que ela podia fazer era se trancar dentro do banheiro da casa dela, que era o local mais silencioso, e ali ela estudava e aplicava o que o professor Alexandre Oliveira ensina aqui. E a história dela terminou com um final feliz. Ela conseguiu a sua vaga de medicina. E a gente está falando de medicina porque, assim, aqui no Brasil, teoricamente, é o mais difícil, é o mais concorrido. Mas, como Leandro Carnal fala, se você mirar bem alto, a tendência é você acertar mais baixo. Então, mire sempre alto. Se o seu objetivo não é medicina, você aplicando esses métodos, você poderá atingir a pontuação mais facilmente se o seu curso não for tão concorrido. Então, gente, é isso. Essa foi a dica de hoje. Eu espero de coração ter ajudado vocês que estão aí na jornada rumo a uma aprovação em algum desses concursos. Qualquer vestibular, Enem também é um concurso. E vale cada centavo investido nesses dois materiais. Então, gente, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu peço para você curtir, comentar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, que isso vai me ajudar bastante. Então, meus amores, um grande beijo e até a próxima semana, até os próximos vídeos.